Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e já adianto para você que tem muita coisa para a gente falar. O vídeo está recheado aqui com informações. A gente vai falar da situação de um volante, informação quentíssima que saiu agora há pouco no Sport TV. O jogador Vinícius Zanocelo do Santos pode estar a caminho do Vasco da Gama. Ele já pediu para sair lá da Vila Belmiro. A gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar sobre Marlon Gomes. O Vasco está comprando mais 15% dos direitos do Marlon Gomes, que nesse momento pertence ao Nova Iguaçu, né? Tem 30% ali do jogador. A gente vai atualizar aqui também essa informação. Vamos falar sobre o volante Cauã Barros, que renovou o contrato com o Vasco. Enfim, muitas notícias aqui. Falando em volante, tem uma notícia ruim, né? Da lesão do De Luca, que não deve mais jogar nessa temporada. Enfim, muita coisa pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. E antes da vinheta rodar, eu tenho aquele recadinho da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, aqui na descrição desse vídeo tem o link da Mais Ágil. Você clica, vai ser direcionado lá para o WhatsApp deles. E se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil vai te ajudar, beleza? O link tá na descrição do vídeo, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando da 1xBet. Você que quer fazer aquela fezinha, meu amigo, aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet, tem também o código promocional aqui do canal que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo, o seu valor dobra. Se você botar R$10 vira 20, se você botar 50 vira 100 e assim por diante. É 100% de bônus no seu primeiro depósito usando o código aqui do canal. Basta você ver aqui no comentário fixado que tá tudo explicadinho lá, beleza? A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. E bom, a gente começa esse vídeo aqui falando de renovação de contrato. E uma notícia muito boa, né? O Vasco publicou ali nas redes sociais que acertou a renovação de contrato do volante Cauã Barros. O jogador assinou a extensão do seu vínculo nessa quarta-feira, lá no CT Moacir Barbosa, e agora o seu contrato será válido até 31 de dezembro de 2026. Então o volante Cauã Barros renovando aí com o Vasco, ele que foi uma boa surpresa, né? Aí que o Barbieri começou a colocar no time, etc e tal. O jogador, encarou clássico ali de cabeça erguida, né? Fez boas atuações. E o Vasco garante aí a renovação de contrato desse jogador. É importante, né, já garantir a renovação de uma vez, porque, por exemplo, a situação do Pimentel, jogador da base, o Vasco está tentando renovar aí e o empresário do jogador não responde mais às ligações do Vasco. Enfim, Cauã, contrato renovado até 2026, é uma excelente notícia. Cauã Barros que tem aí um grande futuro pela frente. E falando em grande futuro pela frente, a gente vem agora aqui falar de Marlon Gomes, que tem uma notícia também muito boa aqui sobre Marlon Gomes. A situação do Marlon Gomes no Vasco hoje é a seguinte: o Vasco tem direito a 70% do volante Marlon Gomes e 30% do Marlon pertence ao Nova Iguaçu, que foi o clube que revelou o Marlon Gomes. O Vasco contratou o Marlon ainda na base, mas 30% ficou para o Nova Iguaçu, né, na época do acordo. Agora o Marlon está se valorizando, em breve, com toda certeza, será vendido para a Europa, será um jogador de alto nível, um jogador de seleção brasileira. Cada dia que passa ele mostra, né, que tem potencial para isso, para ser jogador realmente de futebol europeu, de seleção. Então, já precavendo isso, né, o Vasco está acertando aí a compra de mais 15% do Marlon Gomes. E agora o Vasco vai ficar com 85% dos direitos ali do jogador. A informação é do Globoesporte.com, que diz o seguinte: enquanto negocia a renovação do contrato do Marlon Gomes, o Vasco já se acertou com o Nova Iguaçu para comprar 15% dos direitos econômicos do meio-campista. Assim, o Vasco ficará com 85%. Falta apenas a assinatura para isso ser acertado, mas o valor não foi revelado.
Depois de um excelente sul-americano sub-20 com a camisa da seleção brasileira, Marlon voltou ao Vasco em alta e atuou na vitória sobre o Flamengo, né, no último domingo. Inclusive, ele sofreu um pênalti que o Pedro Raul desperdiçou. O objetivo do Vasco com essa compra de mais 15% do Marlon e com a renovação, né, o Vasco vai renovar o contrato do Marlon, é exatamente evitar que aconteça o que aconteceu na situação do Andrei, né, que teve uma renovação conturbada ali em cima da hora, o Vasco teve que ceder aos desejos do empresário do Andrei. Então, com o Marlon, o Vasco tá tomando mais cuidado aí e tá fazendo bons negócios, né, comprando mais 15% do jogador e tentando também a renovação de contrato, que vai sair do papel em breve. Então, o Vasco terá aí 85% do jogador Marlon Gomes. Agora, a gente vem aqui para atualizar uma situação ruim, cara. Uma notícia bem triste, que é sobre o volante De Luca. O De Luca que foi contratado no início dessa temporada, né? O jogador era do Bahia, ficou sem contrato, e o Vasco trouxe ele ali, antes até da pré-temporada lá nos Estados Unidos. Ele já ficou fora da pré-temporada nos Estados Unidos por conta de uma lesão, e o Vasco publicou hoje nas redes sociais que o atleta De Luca sofreu um entorse no joelho esquerdo durante um treinamento, realizou exames de imagem que confirmou uma ruptura no ligamento cruzado anterior do jogador. De Luca será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias. E enfim, é uma notícia muito triste, né? Porque provavelmente o De Luca não joga mais pelo Vasco nessa temporada. Porque, em média, o tempo de recuperação por conta da cirurgia de ligamento, né, quando rompe o ligamento, é em média 8 meses, né, de recuperação para o jogador voltar. Então, De Luca está praticamente fora da temporada de 2023 no Vasco da Gama. É uma pena, é uma contratação que desde o início foi muito contestada, né, pelo torcedor, um jogador que não estava em alta no Bahia, etc e tal. Mas, enfim, ele não teve nem a oportunidade, né, de mostrar aí o seu futebol no Vasco, e agora, por conta dessa lesão, vai ficar fora praticamente de toda a temporada. Uma boa recuperação aí para o De Luca, que o procedimento cirúrgico ocorra tudo bem e que ele possa ter uma boa recuperação para voltar o mais rápido possível a exercer a sua profissão, né? Afinal de contas, é um trabalhador que vai ficar sem poder exercer a sua profissão. Boa sorte aí ao De Luca. Bom, e agora a gente vai falar aqui de contratações, tá? Tem duas situações aqui pra gente falar. Primeiro, é de um jogador do Nova Iguaçu, que foi destaque do campeonato estadual e que tá chegando aí no Vasco pro Sub-20, né? Ele jogou pelo profissional do Nova Iguaçu, mas está chegando aí no Vasco para o Sub-20. O Vasco já até acertou, né, a contratação desse jogador, é o Léo Jacó. Eu já trouxe essa notícia aqui no canal também, jogador do Nova Iguaçu. Ele chega amanhã, quinta-feira, para assinar contrato com o Vasco e se apresentar ao Gigante da Colina. O Carlos Brasil, que é o coordenador da base do Vasco, falou sobre o jogador. Abre aspas aqui para o Carlos Brasil. É um jogador cobiçado pelo mercado. Tinham 3 clubes interessados, mas o Vasco apresentou um projeto interessante. É uma oportunidade de mercado interessante. Tem o GB e o Ryan, mas em breve esses estarão no profissional. Quem sabe o Léo não pinta lá também. Foi o que disse o Carlos Brasil em entrevista ao Globoesporte.com. O Léo Jacó vai chegar por empréstimo de 1 ano e meio com opção de compra. São 2 possibilidades, uma compra de 60% ou de 70% dos direitos do jogador, que pode ser exercida aí a qualquer momento no contrato. O Vasco que costuma fazer negócios, né, com o Nova Iguaçu em jogadores ainda com idade de categoria de base. Foi o caso do Marlon Gomes, né, que a gente falou agora há pouco. Então, o Léo Jacó também aí, ele é conhecido como Léo Bala também, chega amanhã para assinar com o Vasco da Gama. Bom, e agora a gente fala aqui sobre Vinícius Zanocelo, jogador do Santos, volante que o Vasco tentou contratar meses atrás, mas que a negociação não evoluiu, né? O Santos fez jogo duro, não quis liberar o jogador. Pois bem, a coisa lá entre o jogador e o Santos que está numa crise danada, a coisa lá entre o jogador e a equipe do Santos azedou. O jogador pediu para ser afastado do Santos, pediu para ser negociado e vai ser negociado, né? E segundo informação aqui do Tá Na Área, do Sport TV, o meio-campista Zanocelo, que pediu para deixar o Santos, está negociando com o Vasco e o Santos pretende facilitar essa negociação. O Zanocelo, que é um pedido, né, um desejo aí do Maurício Barbieri, desde lá de antes do Campeonato Carioca.
O companheiro Lucas Pedrosa trouxe algumas informações aqui também sobre o Zanocelo. Eu vou ler aqui para vocês o que disse o Lucas Pedrosa. O Zanocelo foi oferecido ao Vasco. O volante não quer seguir no Santos e se antes a negociação era difícil, agora as coisas parecem mais claras para que o Vasco não precise pagar os 6 milhões de euros, né, que era o valor pedido anteriormente pelo Santos. O atleta e o staff do atleta enxergam o Vasco aí como um bom destino. Inclusive, o Lucas Pedrosa conversou com pessoas próximas ali ao Zanocelo que disseram o seguinte, abre aspas, agora é ter paciência e se o Vasco estiver disposto, a chance dele para o Vasco é grande. Fecha aspas. O Vasco agora está analisando nessa situação. A informação, como eu disse, foi dada primeiro pelo Tá Na Área do Sport TV, dizendo que o jogador estava negociando com o Vasco, e o Pedrosa confirmou que existiu um oferecimento, né? E o Vasco está analisando essa situação. O Zanocelo tem 20 anos de idade e atua como primeiro ou segundo volante. É um jogador ali da mesma posição do Andrei, né? O Vasco que buscava a contratação do Zanocelo exatamente por conta de ter perdido o Andrei. Enfim, vamos aguardar. O Zanocelo é um bom jogador e seria uma boa contratação, sim, para o Vasco, até porque é um jogador que tem potencial para lá na frente ser vendido aí por um bom valor. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!